Graças e paz, amados alunos, estamos aqui para mais uma aula e agora nós entramos no módulo 3, onde nós vamos falar de uma matéria muito importante que é a respeito da antropologia. Muito pouco por estudar essa matéria, alguns não conseguem ter uma definição bem legal e racional a respeito da soterologia, teologia da salvação. Então, antes de nós entrarmos em soterologia, teologia da salvação, é muito fundamental que nós possamos entrar nessa antropologia, que é a criação do homem, como tudo funciona, o pecado original, como que tudo ocorreu. Será que o pecado original nos afetou numa totalidade, nos matou, só nos adoeceu? Então, dentro dessa linha de pensamento e ideia, acaba nos deixando bem definido algumas coisas. Então, é isso que eu quero entrar com você nesse módulo. Peço que você preste bastante atenção, tá? Nesse módulo, porque é um módulo bastante importante, e se você conseguir compreender de fato esse módulo, você vai estar com a mente bem aberta para entender o restante de toda a matéria, tá? Só estou colocando aqui o cronômetro para que eu não possa passar e estender muito do horário para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, mas vamos estar entrando agora no momento da criação perfeita, tá? O que quer dizer essa doutrina, né, de criação perfeita? Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 1, verso 31. Vai dizer: "E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia." O que a gente precisa entender em primeiro ponto, quando nós falamos até sobre criação, quando nós falamos a respeito da criação perfeita, é que quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, quando Deus terminou essa criação e ao sétimo dia descansou, quando Deus olhou ali a humanidade e falou: "Uau, muito bom." Deus não errou em criar a humanidade, de forma alguma. Por quê? Porque Deus criou Adão de forma perfeita, Deus criou Eva de forma perfeita, Deus não nos criou com nenhuma imperfeição, nos faltando algo. Hoje, para ficar um exemplo claro para nós, né? Às vezes a gente vê pessoas com uma dificuldade na vista e precisam utilizar óculos, outros com uma dificuldade de audição, precisam usar algum aparelho, outros com alguma deficiência física. Quando Deus criou Adão, Deus criou de forma perfeita, em suas emoções, em suas razões, em um seu físico. Deus criou tudo de forma perfeita, porque é impossível um Deus perfeito criar algo imperfeito, tá? Isso não faz parte da origem da natureza de Deus, pelo contrário, Deus criou a humanidade, a criação de Deus foi perfeita, tá? E dentro dessa origem da humanidade, da criação, a primeira evidência da origem do homem é que ela foi realizada pela vontade do Deus Trino, tá? O que isso quer dizer? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, ao fazer o homem à imagem e semelhança, um Deus Trino realizando essa obra, nós temos a criação de um homem que é relacional. Porque Deus, ele é relacional. Em algumas aulas a gente já falou a respeito disso. Porque Deus, ele é relacional. Então, por isso que o homem, ele precisa e ele necessita dessa relação com Deus, dessa relação por ser um ser espiritual. Ele precisa dessa realização, desse relacionamento com o outro, porque afinal Deus criou o homem de forma social. Da mesma forma que o homem também precisa desse relacionamento com as coisas criadas. A gente vai entrar nisso mais para frente, que é a respeito do mandato. Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Agostinho, ele nota e discorre sobre o fato de termos sido criados com uma linguagem plural, como diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, tá? Isso é de extrema importância, pois significa que a criação é uma obra da Trindade, ou seja, uma obra do Deus Trino.
Isso possui desdobramentos no entendimento de praticamente, se não todas, as doutrinas bíblicas, pelo fato de termos sido criados por um Deus relacional, e isso nos leva a ser relacionais, como eu disse, constituídos de família, comunidade, pluralidade e principalmente para nos relacionarmos com Deus diante de sua face, para o relacionamento com os homens, com a natureza e tudo que foi criado. Nosso Criador não é um Deus solitário, mas uma comunidade. E da perfeição desse relacionamento trino, nós fomos criados. A gente vai ver que alguém tem algum tipo de problema, como que isso é atacado e como nós percebemos isso muitas das vezes? Pelo isolamento. Por exemplo, você descobre que teu marido não está bem quando ele se isola. Que a tua esposa não está bem quando ela se isola. Quando algum membro da igreja não está bem, quando ele busca esse isolamento, ele para de vir no culto, ele para de estar em meio à comunidade, porque a gente vê que algo ali está acontecendo, a depressão, a angústia, a gente vê que algo está acontecendo, algo da fora do normal. Por que algo da fora da normalidade? Porque os seres humanos foram criados por um propósito, por um Deus relacional e logo o ser humano ele tem o desejo de se relacionar. Se não há esse desejo de relacionamento na humanidade, ele pode estar tendo uma fobia social, ele pode estar entrando numa crise de depressão, algo não está certo na vida desse ser humano, tá? E outro ponto importante é que a Bíblia deixa clara que fomos criados do pó da terra e nada mais. Nossa origem não foi animal, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 39, vai dizer para nós, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Ou seja, nenhum ser humano foi criado de uma origem animal, mas foi criado do pó da terra, como diz Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então nós não somos uma evolução do animal, como alguns tentam dizer e alguns tentam falar, que somos um ser elevado dos animais. De forma alguma. Nós somos únicos na criação de Deus, criados para a glória de Deus, para o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E essa criação não foi de origem animal, mas uma criação da terra, do pó da terra. E foi assim que Deus então nos criou, tá? Alguns pontos importantes, tá? Quando nós falamos de imagodeia, imagem de Deus, aponta para o fato de que a criação do homem foi bem executada, ou seja, ela era boa. Não existe, talvez você já encontrou alguém falando a respeito, olha, se Deus existe mesmo, por que essa miséria na humanidade? Se Deus é bom mesmo, por que o filho de fulano nasceu com algum tipo de deficiência? Olha, se Deus existe mesmo, será que ele não está vendo isso? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é perfeito e ele não criou, e ele não errou em criar o homem. Isso tudo é consequência do pecado e não culpa de Deus. A gente vai entrar nisso mais para frente. Mas a criação original do homem, da mulher, de Adão e Eva foram perfeitas. Criação perfeita e bem executada pelo nosso Deus. Outro ponto importante é que o homem tem semelhança ao seu Criador. Nós vimos também a respeito disso, né? A imanência de Deus, ou seja, nós fomos criados à imagem de Deus, existe a imanência de Deus dentro de nós. E isso faz com que nós, em alguns aspectos, sejamos parecidos com Deus, não em sua totalidade, como falado, mas a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de amar, justiça, tá? Inteligência, moralidade,
Tudo isso está ligado aos atributos de Deus compartilhados conosco, que faz com que nós sejamos seres que possuímos a imanência de Deus, a semelhança de Deus, porque Deus, ele nos criou do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. Esse Deus é um Deus perfeito, um Deus grande, um Deus grandioso, maravilhoso e perfeito, que mesmo sendo Deus, ele compartilha esses atributos conosco, e esses atributos faz de nós termos algo semelhante ao nosso Criador. Outro ponto importante é que o homem não apenas tem algo superior aos animais, mas é único na criação, tá? O homem, a humanidade é único na criação, porque os anjos, eles foram feitos de substâncias espirituais. Os animais foram feitos de substâncias terrenas. Mas nós, seres humanos, somos os únicos feitos da origem terrena e também espiritual. Do pó da terra o Senhor nos criou e soprou em nós o teu espírito. Por isso somos corpo, alma e espírito, porque nós fomos criados dessa substância, criados dessa forma. Perdão. E por isso nós somos seres que podemos sobreviver tanto em terra como no céu, tá? Porque nós fomos criados dessas duas substâncias. E por isso que nós precisamos desse relacionamento espiritual. João Calvino, ele vai falar que o coração do homem é uma fábrica de construir ídolos, né? Por isso. Porque nós somos seres espirituais. E quando nós não estamos conectados com o Senhor, nós criamos para nós formas, jeitos, maneiras, desejos para adorar, para tentar preencher esse vazio espiritual existente na humanidade. É onde nós nos tornamos em devoção a santos, a imagem, em coisas, em objetos, na natureza, certo? Então criamos essa espiritualidade por causa desse fato que nós somos seres espirituais da mesma forma que somos seres naturais. Nós somos os únicos seres que desejamos as coisas da terra e também as coisas espirituais, porque nós fomos criados da terra e também fomos criados do céu, do espiritual, tá? Um ponto aqui, ó, que vai dizer: não há margem para a ideia de que Deus fracassou ao criar o homem e a mulher. Além disso, quando o texto bíblico se refere ao homem e a mulher como sendo criados à imagem e semelhança de Deus, o entendimento disso é que o homem recebe a missão de representar. Quitando a palavra, ela vai dizer no hebraico, expressando essa similaridade. Deus no cuidado das coisas criadas. O homem recebe autoridade para governar sobre todos os animais e a natureza criada por Deus. Dentro dessas semelhanças, o homem possui capacidades dadas por Deus para refletir seus atributos comunicáveis, como nós falamos. Deus compartilhou isso conosco. Isso nos faz a imagem e semelhança de Deus. Isso nos aponta para o fato do homem ter em si a imagem de Deus, mas continua a ser finito, insuficiente em si mesmo, dependente de Deus e sua providência. Além das capacidades humanas, como a capacidade de amar, pensar, construir, administrar, produzir e principalmente de se relacionar com Deus de maneira que nenhuma criatura tem como se relacionar. A semelhança do homem com o Criador permite que ele tenha autoconhecimento, raciocínio lógico, um espírito que está dentro de um plano existencial eterno. Diferente dos animais, o homem possui um discernimento moral. Então é assim, dessa forma, dessa maneira que Deus nos criou para o seu propósito e para a sua vontade. Deus, ele é perfeito ao nos criar, ele é perfeito nessa criação que ele estabeleceu, tá? Weidengruten, na sua teologia, né, sistemática, ele vai deixar a seguinte afirmação para nós:
Mas ainda que não devamos, em hipótese nenhuma, considerar que nosso corpo físico implica que Deus também tem um corpo físico, aqui ele está falando a respeito dessa imanência de sermos a imagem e semelhança de Deus. Alguns podem ficar com dúvida e com pensamento: olha, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então Deus é isso, né? Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem braços, Deus tem pernas, Deus tem... Então essa é a imagem de Deus. Deus é dessa forma e Deus é desse jeito, tá? Então ele está falando, ó, mas ainda que não devamos, em hipótese nenhuma, considerar que o nosso corpo físico implica que Deus também tem um corpo físico. Será que assim mesmo, em alguns aspectos, nosso corpo não reflete algo do caráter do próprio Deus, constituindo, portanto, parte daquilo que significa ser criado e a imagem de Deus? Isso é certamente verdadeiro em alguns aspectos. Por exemplo, nosso corpo físico nos dá a capacidade de enxergar com os olhos. Essa é uma qualidade divina, pois o próprio Deus ele enxerga, e muito mais longe do que jamais enxergaremos, embora não faça com os olhos físicos, como os nossos. Nossos ouvidos nos dão a capacidade de ouvir, nossa boca nos dá a capacidade de falar, refletindo o fato de Deus ser um Deus que fala. Nossos sentidos de paladar, tanto olfato, nos dão a capacidade de compreender, desfrutar a criação de Deus, refletindo o fato de o próprio Deus entender e desfrutar da sua criação, embora no sentido muito mais amplo que nós. Embora nós entendamos, né, que Deus é um Deus que vê, que Deus é um Deus que ouve, que Deus é um Deus que sente, né, que se movimenta, nós não podemos limitar Deus a esse corpo físico. Achar que porque ele tem esses movimentos, porque ele vê, enxerga, fala, ele tem um corpo físico. Não, Deus é espírito, tá? Deus é espírito e ele possui um corpo espiritual, tá bom? Embora esse corpo espiritual faça com que Deus vê, não da forma que nós vemos, mas de uma forma muito mais ampla, que ele escute, não da forma que nós escuta, mas de uma forma muito mais ampla e entre outros aspectos relacionados a características de Deus. Então, dentro desse resumo, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a humanidade ela foi criada do pó da terra, tá? Não é origem animal, não foi criado do animal, não é uma evolução do animal, de forma alguma, a Bíblia nunca relatou isso, tá bom? Que essa humanidade, ela é especial em relação a toda a criação, ou seja, você é único, nós somos únicos em toda a criação de Deus, entre os anjos, entre os animais, entre cada ser que rasteja sobre a terra, o ser humano é especial em relação a toda a criação. Outro ponto é que o homem é semelhança de Deus, tá? Como eu disse, os atributos comunicáveis que Deus comunicou conosco, a imanência de Deus comunicada com a humanidade, aonde nós temos capacidade de pensar, do saber, de amar, de justiça, entre outras capacidades morais, foram compartilhadas com Deus, de Deus conosco, e isso é que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus, tá? E por isso que nós somos um ser relacional, porque Deus é um Deus trino, fomos criados por esse Deus trino, e esse Deus trino ele se relaciona entre si, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso nós somos seres relacionais. Por isso, meu irmão, que você foi criado para se relacionar. Embora na nossa geração, né, cada dia mais isso tem ficado mais difícil, são relacionamentos muito superficiais, depois que veio a internet, WhatsApp, redes sociais, são muito superficiais os relacionamentos. Deus ele nos criou para nos relacionarmos, então que você não venha perder esse relacionamento, porque isso é propósito de Deus. Se relacionar com a tua esposa,
você, esposa, se relacionar com teu marido, se relacionar com seus filhos, gerar um tempo para os seus filhos, se relacionar com Deus, tá? Principalmente, vir à igreja, não buscar essa ideia de desigrejados, que eu sou cristão, de internet, né? De cultos ao vivo. Mano, sai dessa em nome do Senhor Jesus, tá? Não que em algum momento você não pela incapacidade, por viajar ou por algo assim, você vai participar de um culto online, não estou falando isso, tá? Você tem que participar mesmo, ver ali. Mas se você tem a possibilidade de estar fisicamente, meu irmão, esteja fisicamente entre os irmãos, em amor entre os irmãos, unido entre os irmãos, porque isso faz bem. Isso, foi para isso que Deus nos criou e isso é propósito do Senhor na nossa vida, tá? Resumindo rapidinho, a humanidade é criada do pó da terra, especial em relação em toda a criação, pois é a imagem e semelhança de Deus e por isso é um ser relacional. Então, essa é a criação perfeita, homem e mulher, tá? Que Deus criou de forma perfeita. Logo mais nós vamos entender o porquê isso desfez, o porquê, se Deus criou tudo perfeito, então por que nós estamos da forma desse jeito aí e dessa maneira que nós estamos vivendo hoje, tá? Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.